Olha, hoje nós tivemos a revelação por meio de uma entrevista que foi dada pelo Augusto Nascimento, filho do Milton Nascimento, que o Milton, né, um dos maiores compositores e intérpretes, né, da história da música brasileira, foi diagnosticado com demência. O Milton está com 82 anos e há alguns anos já vem enfrentando problemas de saúde. Ele fez recentemente uma turnê, né, de encerramento da carreira dele. Eu assisti, inclusive, a um show. Ele faz o show todo sentado, a voz dele não estava comprometida, mas a parte motora dele já estava bastante abalada, devido a um diagnóstico que na época tinha se entendido como mal de Parkinson, que atinge a parte motora principalmente, né, com comprometimento para andar, tremedeira nas mãos, que é o que a gente tem de mais comum, entre outras questões. Mas aí o Augusto comentou em uma entrevista que foi publicada ontem que o Milton começou a apresentar outras características que começaram a chamar muito a atenção. Lapsos de memória, então fala uma coisa, esquece que falou, coloca um objeto num lugar, não lembra mais que ele estava ali. Alterações de apetite, então em alguns momentos muita fome, em outros momentos fome zero. Histórias contadas de maneira repetida, então conta uma história aqui, 5 minutos depois conta de novo, no fim do dia conta de novo. E aí quando você fala para a pessoa, poxa, você já me falou isso. A pessoa reage com uma absoluta surpresa, porque realmente não faz ideia de que havia já contado aquela história. E ele falou também de um olhar muito fixo do pai, dele ficar olhando para um mesmo lugar, sem reagir, sem mudança de expressão. Coisas que não faziam muito sentido para a personalidade e comportamento do Milton Nascimento. E aí levaram ele ao médico, fizeram uma bateria de exames e aí chegaram à conclusão de que ele sofre de uma demência que tem um nome específico, chama demência de Lewy. E eu conversei um pouquinho mais cedo com um neurologista, especialista em demência. Ele é pesquisador do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul, o Lucas Schilling. A gente tem a demência, a principal causa de demência no Brasil hoje é o mal de Alzheimer, né? Que é o que a gente tem de mais conhecido e principal causa de demência. Mas, para minha surpresa, o Dr. Lucas estava explicando que a demência de Lewy também é muito comum, né? Demência de corpos de Lewy. Ela é a segunda causa de demência mais comum que a gente tem ao redor do mundo e que ela costuma ser muito confundida com o mal de Parkinson. E aí eu separei aqui um trecho da conversa que eu tive com o Dr. Lucas Schilling e ele vai explicar quais são as diferenças entre Parkinson e essa Parkinson não, perdão, entre Alzheimer e a demência de corpos de Lewy e por que essa doença tão frequentemente é confundida com o mal de Parkinson. E fica aí o alerta para você que está nos ouvindo, sempre importante a gente fazer essa conscientização, né? Qual é o momento de buscar ajuda, orientação médica, quando a gente nota comportamentos nas pessoas que convivem com a gente, nossos pais, nossos avós, nossos amigos? É a primeira coisa que ele vai comentar. Demência é um termo que significa que o paciente tem uma dificuldade cognitiva em pelo menos dois domínios cognitivos, por exemplo, memória, atenção, linguagem, capacidade visoespacial. Então, tem que ter dois domínios afetados e tem que ter um prejuízo funcional, ou seja, uma pessoa que começa a ter dificuldade em manter suas atividades rotineiras, lidar com finanças, com compromissos, com coisas de maior complexidade. E a principal causa de demência é a doença de Alzheimer. A doença de corpos de Lewy é a segunda principal causa de demência na maioria dos países. Tem duas grandes diferenças. A diferença mais biológica é o tipo de proteína que se acumula no cérebro do paciente. A doença de Alzheimer é uma doença que se dá pelo acúmulo de um beta-amiloide, que é uma proteína que vai se acumulando em placas, e de uma outra proteína que chama-se tau. Esse é o processo do Alzheimer. Na doença de corpos de Lewy, o corpúsculo de Lewy, que ele é visível apenas com microscópio, do ponto de vista, de, às vezes, anatomopatológico, não tem marcador para isso. O corpúsculo de Lewy ele é constituído de uma outra proteína, que chama-se alfa-sinucleína, que é a mesma proteína da doença de Parkinson. Por isso que a doença de corpos de Lewy
ela pode guardar muitas semelhanças com a doença de Parkinson, porque a proteína é a mesma. A alfa-sinucleína, ela se deposita, se acumula, até que na fase mais madura desse acúmulo forma o corpúsculo de Levy, que dá nome à doença. Só para complementar, é importante colocar que a doença de Alzheimer, na sua forma clássica, ela tem uma dificuldade inicial de memória, e isso vai progredindo de forma gradual até que outros sintomas vão surgindo. Já a doença de corpos de Levy, ela tem 4 sinais principais, que são basicamente alucinações visuais, em que o paciente pode começar a enxergar coisas que não são reais, pessoas, animais, enfim. Flutuação do nível de consciência, ou seja, o estado de alerta, ele pode flutuar sem nenhuma causa específica. Sinais parkinsonianos, aí essa sobreposição com os sintomas da doença de Parkinson. Tá? Então, frequentemente o paciente tem ou tremor ou movimento mais lento, que a gente chama de bradicinesia ou rigidez. E o quarto item que pode existir é o distúrbio do sono REM. A fase REM do sono é a fase que a gente sonha. E nesse estágio, o corpo ele entra em atonia. A musculatura ela deixa de funcionar e a gente sonha. Nos pacientes com esse tipo de situação, muitas vezes não existe essa sincronia e o corpo não entra em atonia. Então, o paciente sonha que está correndo, ele corre, sonha que está indo mergulhar e cai da cama. Então, isso é muito comum. Então, esses são os 4 sinais principais da doença de corpos de Levy. Bom, então aí as características, né? O que é essa demência de corpos de Levy e quais as principais características, quando buscar diagnóstico, importante para a gente aproveitar a oportunidade para falar sobre isso e também um abraço para a família do Milton Nascimento, que teve esse diagnóstico revelado pelo filho nessa entrevista divulgada nessa semana.